Olá, estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco com a senadora, com a deputada Gleisi Hoffmann, presidente ministra, do senadora. PT. Já foi ministra, senadora, ela já foi tanta coisa que a gente se confunde, né, deputada? Mas uma coisa, falando em presidente do PT, está nas suas mãos trabalhar ali como é que vai ser essa largada do Partido dos Trabalhadores rumo a 2022. Luiz Inácio Lula da Silva voltou agora recentemente de Cuba, já teve Covid, então já está começando a se movimentar. Ele é o candidato para 2022, ou o PT pode repetir Fernando Haddad? Como é que está essa discussão dentro do partido? Não, eu considero que o Lula é o melhor candidato que nós temos para fazer a disputa eleitoral de 22, né? Pelo que ele representa para o Brasil, pela liderança que ele é, a relação que ele tem com o povo, o enfrentamento que nós vamos ter. Agora, é óbvio que nós temos ainda um processo a ser julgado no Supremo, que é o habeas corpus contra o Sérgio Moro, que considera o juiz parcial, a sentença parcial. Eu espero que o Supremo julgue isso agora o mais rápido possível. Uma questão de justiça para o Lula, mas também de resgate da credibilidade para o Brasil. Depois de tudo que Sérgio Moro fez, após condenar Lula, virar ministro de Bolsonaro, ter os vazamentos da Intercept, agora essas outras mensagens que estão sendo reveladas também, né, que a defesa do Lula conseguiu, do Moro, do Dallagnol, como foram construídas as provas, enfim, é uma excrescência do ponto de vista processual. Então, não pode. Querem julgar o Lula, ok, então reabram o processo e façam ele dentro do devido processo legal, né? Não um conluio acusatório entre juiz e procurador. Então, a gente espera. Então, depende disso e, obviamente, também depende da vontade do presidente, né? E da justiça, né? Porque ele foi condenado, não é só o Sérgio Moro, condenado em segunda instância e é inelegível. Não, mas aí também tem, se essa sentença cair, os outros processos também nós vamos entrar, porque, por exemplo, a questão do sítio de Atibaia, o processo, embora tenha sido a sentença proferida pela Gabriela Hard, ela fez um copia-cola, né, do outro. Então, e foi todo o Sérgio Moro que orientou. Então, eu acho que isso leva... tem aquela história de falar por último do delator também, né? Nesse exatamente, sítio tem isso, né? Exatamente. Mas o de lá do apartamento já está praticamente concluído. Não, mas pois é sobre o do apartamento que vai cair essa decisão do Supremo, que vai anular a suspensão dos direitos políticos do Lula. Então, é óbvio que o Lula é um grande nome, assim como o Haddad também é um grande nome nosso, né? O Haddad recebeu 47 milhões de votos, foi o nosso candidato, tem um patrimônio político eleitoral. Então, é óbvio, se o Lula não for o candidato, o nome do Haddad, com certeza, é o melhor nome. Nós também temos os nossos governadores, né, que a gente não pode... a turma da Bahia, né? Turma porque da tem Bahia. aí Rui Costa, a Bahia, Ceará, Jacques Wagner. Tem a Bahia, que é o governador da Bahia, o Rui, tem o Camilo no Ceará, tem o Wellington Dias no Piauí. Óbvio que nós temos que conversar com todos eles, o Jacques. Agora, essa questão de 2022, muita gente diz, olha, será que não seria o caso do PT fazer uma aliança com outro partido e lançar um nome que não fosse do PT? Há uma avaliação de que o partido errou lá em 2018 ao lançar candidato. Como é que a senhora avalia esses outros partidos de oposição aí que querem uma aliança com o PT, mas não querem o PT na cabeça de chapa? Quem tem vontade de ganhar a eleição sempre fala assim, né? Errou porque não fui eu. Como é que ia saber se ia com ele? O PT tinha um patrimônio político, estava numa luta pela liberdade do Lula. Vamos lembrar aqui que antes de tirarem o Lula, ele estava preso, ele tinha 41% das intenções de voto na pesquisa, estava na frente de todos os candidatos, né? Então, um partido com o tamanho do PT, com esse patrimônio eleitoral, também política, você não faz assim, olha, agora eu fui, agora vai você. Há uma construção, né? E não teve, nesse processo, nenhuma construção, porque, inclusive, naquele momento doloroso do PT, do próprio Lula, nós tivemos pouca solidariedade, de poucos agentes, né? Depois que a solidariedade foi crescendo, que as pessoas foram se integrando, enfim. O que eu acho para 22? Eu acho assim, o PT tem nome, então tem candidato. Isso quer dizer que nós vamos fazer a ferro e fogo? Não, eu acho que a gente tem que fazer um esforço para juntar esse campo da esquerda e da centro-esquerda, né? Porque, para mim, tem 3 grandes campos políticos no Brasil. O da extrema-direita, conduzido por Bolsonaro, apoiado pelo Centrão e pela base da milícia
e da base armada do Estado brasileiro, que é um problema grave para a política. A direita liberal, que é essa direita, né, que apoia a pauta econômica do Bolsonaro, mas não apoia a pauta de costumes e tal. E o campo da centro-esquerda, que tem um projeto diferente do desenvolvimento econômico do país. Visão do Estado, do processo de desenvolvimento e também da pauta aí chamada de costumes ou valores. Eu acho que esses três campos vão estar na arena, né? A direita liberal tentou se viabilizar como contraponto, né, do Bolsonaro, tentando levar a esquerda como um agregado, né? Sempre quis isso, né? Mostrou que não conseguiu. Nós dizíamos que isso não era possível, dizíamos que a aliança que nós fazíamos na Câmara era pontual, mas foi uma tentativa também deles tentarem mostrar para o Brasil, né? Uma tentativa de mostrar para o Brasil que eles podiam fazer isso. Não deu certo, eles não têm força para isso, não têm condição, né? Nem política unitária ali para fazer. Então, eu acho que esse campo da esquerda e da centro-esquerda tem que se preparar para apresentar para o país o seu projeto de país. E buscar uma unidade, não em torno de nomes. Eu acho que não pode ser nem em busca de nomes, nem de veto de nomes, sabe? Você não pode começar com veto, ninguém pode vetar ninguém, e nem pode começar em ponto. Mas o PT já está impondo Lula? Não, estou dizendo que nós temos candidato, assim como o PDT apresenta o Ciro, assim como o Flávio Dino é apresentado pelo PCdoB. E qual seria o critério para a definição? Eu acho que não tem um critério para a gente colocar isso agora. Ou a gente senta para construir a pauta para o Brasil que nós queremos, e nesse processo a gente constrói algo que possa nos unificar lá, ou nós não vamos conseguir, porque se for um embate de nomes, cada um vai achar que tem razão. Você está achando que é cedo demais ou já está ficando tarde essa definição? Não, eu acho que não é cedo, não. Eu acho que os jogadores têm que estar em campo. Por isso que cada partido tem que ter o seu nome, porque representa. Isso não quer dizer que os partidos tenham que levar a ferro e fogo. Eu acho que tem que ter essa conversa sobre projeto. Se a gente conseguir se acertar sobre um projeto, eu acho que a definição de quem vai representar o projeto, ela fica mais fácil. E qual é, né, esse timing, então, senadora? Tem que começar agora. Eu acho que depois da eleição de 2020, que a gente teve algumas experiências de unidade no segundo turno, que foram importantes, eu acho que a gente tem que colocar. Então, começou o Congresso agora, a gente já está fazendo conversas com os partidos. No Congresso Nacional, a gente atua muito, né, de forma muito integrada, unida com esses partidos. A gente espera também atuar na sociedade. Isso quer dizer que, não, vai ter que unificar num só candidato? Às vezes não dá, e é legítimo que tenha. Mas eu acho que isso cria um compromisso, uma relação de, entendo um segundo turno, estar todo mundo junto. Pode criar, inclusive, uma convergência num primeiro turno. Deputada, eu estou sentindo no Congresso Nacional, o Congresso Nacional, existem alguns sentimentos ali que você percebe aqui e ali vai somando, né? Medo do fim da coligação partidária na área proporcional. Muitos deputados chegando à conclusão que não se reelegerão se não houver a convocação. Por outro lado, sinto que alguns partidos maiores querem continuar do jeitinho que foi para vereador. Qual o sentimento da senhora? Você acha que se aprova uma mudança nesse sentido? Tem muita gente apostando. Bom, nós somos contra a coligação proporcional, sempre fomos. O PT sempre foi. Nós achamos que coligação é programática. Você faz em cima da candidatura majoritária, não da proporcional. Proporcional é a força do partido, a relação das pessoas. Não pode um partido ajudar a eleger de outro partido. Eu acho que numa coligação majoritária, sim, porque você faz em torno de um programa. Então, se depender do PT, não haverá mudança? Não haverá mudança. Nós não defendemos mudança. E quais são os outros partidos que têm essa visão na sua avaliação? Eu acho que o PSOL tem essa visão. Sinto que o PDT também tem. De continuar do jeito que está. Do jeito que está, Eu acho que isso foi uma conquista do processo eleitoral brasileiro. Só explicar isso aqui. A coligação partidária proporcional reúne partidos políticos e essa coligação funciona como um partido. E aí, às vezes, você vota num candidato do PT e elege um do PSOL, da Rede, enfim, dependendo de cada coligação. Essa foi a primeira eleição de 2020 para vereador em que não houve a coligação partidária proporcional. Então, você votou no vereador, somou votos para aquele partido. E alguns deputados estão entendendo que perderão o mandato sem essa possibilidade de coligação. Aliás, são muito poucos os deputados, né, hoje na Câmara que eles fazem ali o quociente
eleitoral, né, eleitoral. Que precisam da legenda. Que precisam da legenda e de uma legenda forte para poder ter, por isso que tem muita gente lá preocupada. O que vai acontecer com o PCdoB, que é um grande aliado do PT? A tendência é fusão, os partidos já estão começando a discutir esses temas? Nós gostaríamos muito que se aprovasse no Congresso a federação de partidos, que era o que que funciona um pouco como a Frente Ampla do Uruguai, né? Você junta e forma, eu acho que... É um bloco, né? Um bloco, que isso permitiria que o PCdoB mantivesse sua identidade, né? E pudesse continuar como partido dentro desse bloco que daria sustentação aos partidos do bloco. Mas no Congresso Nacional, os partidos aí do Centrão não querem. Nós estamos muito preocupados com o PCdoB. Por que eles não querem? Porque eles acham que isso vai facilitar para os partidos de esquerda, para os partidos menores, entendeu? Então, é essa a visão. Como tá bom para eles. Mas dizendo que está preocupada com o PCdoB? Eu estou preocupada, porque é um partido histórico, importante, um aliado importante. Eu acho muito ruim, né, sair da cena política. E eu acho que a gente tem que ver quais são os mecanismos para ajudar o partido, né? Já conversei com a direção do PCdoB, já disse que o PT está à disposição, está aberto, se eles precisarem de abrigo por um determinado tempo, ou para a gente estudar soluções para a saída disso, ver o que a gente pode fazer, se não for a federação, qual outra alternativa nós temos, porque eu acho que é importante ter. Né? Vão, tem outros partidos também menores que terão, né? Eu sinto que o foco será a eleição de deputado federal na próxima, né? Sim, porque... E de todos os partidos. De todos os todo partidos, mundo querendo montar chapa forte, né? Para poder chegar lá. Agora, vai ter uma redução, então, do número de partidos. Isso é uma coisa que a gente pode esperar. Eu acho que vai ter uma redução. Pós-2022, né? Vai ter uma redução no Congresso Nacional. Depois pode até ter migração combinada com janela aí de mudança de partido, né? Mas, a priori, eu acho que vai ter uma redução. Agora, o partido continua existindo, Denise, só um minutinho. Né? O ano da mexida nos partidos é agora, 2021, para preparar já para a eleição? Tem que ou ser. Vai ter que mexer só no início de 2022? Não, eu não sei como é que está a questão da janela eleitoral e como isso vai funcionar. Realmente eu não sigo assim a legislação eleitoral né? Então não sei te dizer. Mas eu acho que a preparação tem que ser desde já, né? Não dá para deixar para a última hora. Você tem que preparar um caminho, enfim, o processo político. Então, demora, tem conversa. Eu ia dizendo, Denise, que o partido continua existindo, né? Sim. Só que ele não pode ter atividade partidária no Congresso. Deputada, hoje... Não, ele pode, mas ele pode eleger deputado. Ele pode eleger deputado, tal, só mas que é difícil de eleger, né? É difícil de eleger porque ele não vai ter fundo geralmente partidário. Eles juntam, né, para conseguir... Os partidos pequenos e médios costumam se juntar ali para conseguir obter um maior número de vagas, né? E às vezes é um partido pequeno que se junta ali a um grande, aí consegue eleger os seus. Continuar... E agora isso não pode mais. A federação permitiria que eles continuassem, né, existindo, fazia fusão ali, alguma coisa para a eleição, né? E depois ele continuava existindo. Mas eles continuam existindo mesmo sem representação. Hoje é impossível fazer uma articulação no Congresso Nacional, principalmente na Câmara. Com a quantidade é muito partido. São 35 partidos. Tem líder de um só. Não facilita? Não é melhor? Não, existem algumas exceções, como o PCdoB, mas... Mas aí eu estou falando de um partido histórico, né? Eu acho que a gente também tem que separar um pouco isso, porque o PCdoB é um partido de 1922. Então, era PCB, aí teve a cisão, mas é um partido que tem história. Mas não tem voto, o partido tem que ter voto. Eles têm deputados lá. Mas qual é o problema? É que se criam muitas legendas para fazer as negociações. Partidos que não têm visão programática, que servem ao interesse pessoal daquele que está. É muito ruim isso. Então, é óbvio que não vamos botar aqui um bipartidarismo como nós tínhamos na ditadura, né? Um pouco como funciona nos Estados Unidos, né? Embora tenha outros partidos, mas democratas e Partido Republicano que dão centralidade. Mas não pode ter 40 siglas, entendeu? Com todo mundo querendo ter os direitos de partido, porque não de tem liderança. Tanta ideologia assim para poder... Né, para poder distribuir tanto, né? Haja ideologia. Muito bom. Olha, uma conversa muito boa nessa mesa redonda aqui do Frente a Frente, com a ex-senadora, ex-ministra-chefe da Casa Civil, agora deputada federal pelo PT do Paraná, Gleisi Hoffmann, que é presidente nacional do PT. Senadora, eu queria agradecer muito a sua vinda aqui aos estúdios da Rede Vida. Sei que hoje foi um dia muito cheio no Congresso Nacional, com muitas articulações, e obrigado pela abertura da sua agenda para vir aqui conversar com os nossos telespectadores.
Obrigada, José Maria. Obrigada, Denise. E obrigada a todos que nos acompanharam na entrevista. Gostou da conversa? Uma conversa boa? Gostei muito, é ótimo. Bom debate. Tá certo. E nessa mesa redonda aqui, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, José Maria. Boa noite, presidente. Muito obrigada pela sua presença aqui. Para você que nos assistiu, uma boa noite. Obrigada pela audiência. E depois desta hecatombe política no Congresso Nacional, a coisa ficou confusa lá. Estão todos se acertando, a mesa diretora eleita, o presidente o presidente da Câmara e o presidente do Senado visitando o presidente Jair Bolsonaro, visitando o Supremo Tribunal Federal, melhorando ali as relações, e a vida que começa, depois a formação e instalação das comissões permanentes e a vida que recomeça. E nós vamos continuar aqui na Rede Vida acompanhando o processo político. Continue aqui, porque começa agora o Jornal da Vida, com as principais notícias nacionais e internacionais. Muito boa noite.